sempre bom, estarmos atentos aos textos do lecionário, não porque somos obrigados, mas porque eles nos estimulam de muita forma. Primeiro que eles têm muitas coisas a ver com eles, mas eles nos estimulam a prepararmos melhor. Uma coisa é termos um texto que nós gostamos de falar, estudar, pregar. A outra coisa é ter textos que são nos dados como desafio, por vezes, para o que pregar a respeito deles. Este, por acaso, não é o caso deste texto, porque é um texto que é lindíssimo, é uma história muito interessante, muito estranha também, e é um texto que eu tenho muita alegria hoje de trazer, uma alegria especial de compartilhar nesta manhã, que é o texto que está em Gênesis, no capítulo 32, dos versículos 22 a 31. Eu digo tudo isso porque é sempre um privilégio, é sempre uma alegria compartilhar o texto bíblico, compartilhar a mensagem do Senhor, mas há alguns textos que têm um algo especial ainda. Este é um deles. Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 31, a palavra do Senhor nos diz assim: Naquele dia, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela possibilidade que nos concede da leitura e meditação da Tua Palavra. Nós somos gratos, Senhor, por nos dar esta oportunidade. Somos gratos, Senhor, pela Tua graça, Tua bondade, Teu amor que nos traz até aqui. Obrigado por este dia. Obrigado por este ajuntamento. Obrigado, Pai, porque sei que o Senhor trouxe-nos hoje para falar também conosco. E esse, portanto, Pai, é o nosso pedido. Que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor revele-se através da Tua Palavra. E fale ao coração de cada um que aqui está. E todos e todas que puderem ouvir esta palavra. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Eu dou tema a esta mensagem: o impostor que vive em mim. E eu empresto esse tema de um livro muito conhecido, espero que seja conhecido de alguns de vós, pelo menos. Alguém aqui já leu O Impostor que Vive em Mim? Pelo jeito. O Impostor que Vive em Mim, um livro fantástico, escrito por Brennan Manning, eu penso que é assim que pronuncia-se.
uma história que lembra um bocado a história de Lutero. Não algo, estou a dizer, desse problema de encontrar o Deus verdadeiro. Eu empresto esse tema a essa mensagem, porque esse livro tem muitas coisas interessantes e, um resumo muito conciso, seria um texto que trata a respeito de conflitos internos de uma pessoa, que um ser humano tem na sua forma de relacionar-se com Deus, sobre a necessidade que o ser humano tem de agradar aos outros, o medo da rejeição, que aliás é algo muito premente nos nossos dias, esse desespero por não ser aceito. E esse texto acaba por ser uma narrativa muito corajosa sobre derrotas pessoais, sobre os dramas, acima de tudo, sobre a descoberta de um Deus, acima de tudo amoroso, que anteriormente a essa descoberta é um Deus apenas abstrato, é um Deus apenas que ouve-se dizer, é um Deus conhecido talvez dos pais, da genealogia, um Deus que diz-se conviver com Ele, mas não necessariamente sabe-se com quem está a conviver. É um Deus da cultura, é um Deus que tem um autor que vai dizer a respeito disso. Por acaso eu ouvi uma pregação há 2 semanas que vai dizer que é um Deus do DNA, um Deus que está no DNA, mas não necessariamente é um Deus conhecido. O eu impostor desse livro do Brennan, que vive, não é dentro daquele homem, dentro daquele autor, dá em certo momento da narrativa lugar ao homem, ao ser real, e ainda que carregado de muitas coisas ruins, dos seus dilemas, das suas mazelas, o impostor, de qualquer forma, precisa ser revelado. As máscaras do impostor têm que cair. Essa necessidade dessa autoanálise e um confronto com quem há dentro de si mesmo, cujas verdades ainda não são reveladas, que parece ser alguém que não é, com a intenção de mostrar-se um não mais impostor, com todas as suas bagagens, com as suas verdades, com as suas hipocrisias, com os seus medos, com as suas maldades, com os seus vícios, com o que for. Vejam, uma análise de alguém que está diante de um Deus desconhecido, porque apresenta-se, vive como um impostor. E às vezes essa tentativa de enganar-se a si mesmo é exatamente também para ganhar o favor, achando que engana-se a Deus. A história de Jacó é muito conhecida por todos nós. A partir do capítulo 25 de Gênesis, nós passamos a ler que Rebeca é exemplo de Sara, e é exemplo que será Raquel um pouco mais para frente. Está certo que Raquel de uma forma muito restrita, muito rápida, mas Rebeca então ela é estéril. Isaac então ele ora a Deus e a sua mulher engravida. Depois que ela engravida, nessa gravidez um bocado conturbada, uma certa tribulação, e ali ela sente ali uns mexeres, não é, no seu ventre, e ela está atribulada, ela quer saber do que se trata aquilo, ela vai orar a Deus, então Deus a revela que dentro dela existem 2 nações. E tem muito mais, dentro dela existem 2 nações. O mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Desde as entranhas eles se separarão. Um será mais forte do que o outro. Rebeca então ela dá à luz, depois que ela dá à luz, o primeiro filho a sair é o ruivo, que nós sabemos, Esaú. Esaú então ele sai com muitos pelos, e no calcanhar dele preso, no calcanhar dele agarrado, no calcanhar dele sai Jacó. E então o segundo, não é, que é o filho, parece que uma tentativa ali, uma briga, de uma tentativa de sair na frente do outro ou não, mas ele sai ali agarrado no seu calcanhar. Esaú então torna-se um caçador habilidoso, o texto nos diz. Jacó era aquele que cuidava dos rebanhos e que também morava nas
nas tendas. Esaú era o preferido do seu pai, Isaac. E é muito pragmático o texto, porque diz assim que Esaú é o predileto do seu pai porque gostava da caça para ele comer. É muito interessante. Era o predileto porque gostava daquilo que ele caçava para ele comer. Rebeca, por outro lado, preferia Jacó. Uma vez, então, como nós sabemos, Esaú volta faminto do campo, do seu trabalho ali com a caça. Ele volta faminto do campo e ele está vendo Jacó fazendo um guisado, um cozido ali. E então ele pede um bocado de guisado e Jacó, muito astuto, diz: não, dou-se deve a sua primogenitura. Para que me serve essa primogenitura? Então jure. Então está bem, jura, a primogenitura é tua, não serve de nada. Então ele come um bocado e Jacó, então, ele pega para si a primogenitura, que é algo que para nós talvez não faça tanta diferença. Acredito que é difícil nós pensarmos nessa questão da primogenitura, não é? Nós sabemos que biblicamente ela tem uma importância muito grande, mas para nós que não vivemos isso, não é tão assim importante. Mas ali era o direito total, era o direito aos bens, era o direito à bênção, era o direito a ser, a dar continuidade naquilo que o pai era. Então, de uma forma muito, e o texto ainda diz que com isso ele despreza a sua primogenitura. Pois bem, e a história segue a dizer que também a família muda-se para Gerar, e ali acontece algo muito semelhante com o que acontece com Abraão e Sara, quando então Isaac diz, Rebeca diz o texto que era uma mulher muito linda. Então Isaac ele fala para Rebeca que ela tem que se passar pela sua irmã, a fim de que Abimeleque não o mate, ele teme pela sua vida. Então ele faz isso, passa muito tempo lá, depois ele sai de Gerar. Abimeleque diz a ele: olha, o que fez foi muito mal, alguém poderia ter morrido por conta disso, de ter tocado em vossa mulher. E então naquela noite Deus aparece para Isaac. E quando Deus aparece para Isaac, o texto nos destaca que naquele momento Deus deixa de ser apenas o Deus de Abraão, passa a ser o Deus de Abraão e de Isaac. Nós sabemos muito bem que dos patriarcas é conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas até então era o Deus de Abraão, agora torna-se o Deus de Abraão e de Isaac, e por enquanto não é o Deus de Jacó. Os anos então se passam, e Isaac está velho, mal enxerga, ele chama Esaú. E ele diz a Esaú: olha, eu já estou muito velho, faça-me o seguinte, vá ao campo, traga uma caça, faça uma comida do jeito que eu gosto, a fim de que eu possa te abençoar e possa morrer. Rebeca está ouvindo o que está acontecendo, e muito astuta, ela chama rapidamente Jacó. Enquanto Esaú vai à caça, ela chama Jacó e diz a ele assim: olha, corra lá nos pastos, tome 2 cabritos escolhidos, traga para cá, eu farei uma refeição do jeito que vosso pai gosta, e darei a ele, e você receberá a bênção. E Jacó falou: não, ao invés de receber a bênção, eu vou trazer sobre mim a maldição, porque meu pai vai saber que eu não sou Esaú. E ela diz: faça como estou determinado. Jacó assim faz, traz os 2 cabritos, ela faz ali uma comida, coloca ali as melhores roupas de Esaú, também coloca pele de cabrito no seu pescoço, nas suas mãos. Estou aqui, irmãos, a lembrá-los da história de Jacó, para nós chegarmos no Vale do Jaboque. E tudo isso faz muito sentido. Eu confesso a todos, por muito tempo eu fui alguém tinha muita aversão a Jacó. Porque eu achava um absurdo como é que a bênção pode estar sobre a vida deste homem enganador. Eu achava. Por isso que eu digo que hoje eu compartilho esse texto de uma forma muito especial. Isso já ficou um pouco no passado, mas depois de hoje eu compartilho de uma forma muito especial. Jacó então traz ali os cabritos, a mãe o veste, ele vai até Isaac. E ao chegar ali no local onde está Isaac, ele diz ao pai: aqui está a vossa refeição. E o pai fala: esta voz é de Jacó. Quem és tu? Esaú. Ele vai para perto de Isaac. Isaac toca nas suas mãos e sente o pelo dos animais que Rebeca tinha revestido. Os braços são de Esaú, mas a voz é de Isaac, é de
dos animais, este é o cheiro do campo, e abençoa Jacó no lugar de Esaú. E ao abençoar Jacó, além de abençoar Jacó, ele ainda diz que os teus irmãos te servirão. Esaú, quando Esaú chega, ele vai ao pai, levar o alimento, e o pai fala: não, mas quem fosse o outro irmão foi Jacó, agora eu já dei a bênção a ele. E Esaú fica muito nervoso. Esaú então, ele jura matar o irmão. Ele jura matar o irmão. Rebeca então chama, Esaú era casado com duas hititas, que era uma vergonha para os pais. O texto diz que elas davam muito trabalho. Então Rebeca conta mais uma nova história para proteger Jacó e envia Jacó para a casa do seu irmão Labão. Quando Jacó está ali fugido para não morrer nas mãos do irmão, quando Jacó está aí para lá, Jacó então, como nós sabemos, ele tem um sonho. E nesse sonho, depois que acontece esse sonho, onde ele vê Deus, ele ouve a Deus, ele ali erige um altar e dá aquele lugar o nome de Betel, Bethel, cidade do pão. E ali então ele segue a dizer: se Deus do meu pai, se Deus do meu pai prover a minha comida, o meu alimento, e abençoar a minha viagem, a minha peregrinação, ele será também o meu Deus. Jacó, nós sabemos, segue, vai à casa de Labão, depois ele encontra a sua futura esposa, apaixona-se por ela ali, a dar água para os animais, vai à casa de Labão, sabemos bem da história, casa primeiro com Lia, enganado pelo seu sogro, depois ele casa com Raquel, e aí ele passa 20 anos com o seu sogro, a prosperar, e as coisas já não estão mais muito bem, os filhos do seu sogro já estão preocupados, já estão a começar a dizer que tudo que ele tem é por conta de Labão, e na verdade é totalmente o contrário. Mas Jacó, então, ele está ali muito preocupado com toda aquela situação, e ele decide que ele deve ir embora. Então ele ora ao Deus do seu pai mais uma vez: se estiveres essa viagem, for comigo, será o meu Deus. Dessa vez ele não repete isso, mas é basicamente a mesma coisa. Deus então ele fala que ele deve ir para a casa do pai dele. Ele volta então para a casa do pai, fugido mais uma vez. Agora com as suas duas mulheres, com uma série de cabritos, carneiros, com as suas riquezas. E então ele foge mais uma vez. Labão corre atrás dele. Tem com ele ali depois uma espécie de acordo. A história é muito densa. Tem uma espécie de acordo. E então Jacó ora mais uma vez. E naquele momento em que Jacó ora, no capítulo 32, no versículo 9, ele diz assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volta para a sua terra e para os teus parentes, e eu o farei prosperar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Não era o Deus mesmo. Então, o texto nos diz que em um dado momento, na noite da sua angústia, porque 20 anos depois, Jacó, naquele período de modificação, desde Betel, 20 anos depois, ele está prestes a encontrar-se com Esaú. E os mensageiros dizem que Esaú vem com um exército. E Jacó está angustiado. Porque diante de Esaú, Jacó, que tentou se fazer uma vida inteira de Esaú, agora ele precisa enfrentar o próprio Esaú. Jacó, que tenta nascer no lugar de Esaú para ter a sua primogenitura. Jacó, que depois toma a primogenitura para ficar no lugar do irmão. Jacó, que depois toma a bênção que não é dele, mas é do irmão para si. E tem algo que pode ser muito belo.
Quem sabia daquela profecia que Deus fala com Rebeca? O texto não nos diz que essa profecia está com mais ninguém. O texto nos diz que quem sabe dessa profecia é Rebeca. O que eu quero dizer com isso é que talvez por isso Rebeca ficou a ouvir ali atrás da porta o que Isaac estava querendo fazer, abençoar Esaú, e ela sabe que a bênção não é de Esaú. O Senhor disse a ela que a bênção é do mais novo. A bênção não é de Esaú. Esaú, em que pese fosse o primogênito, não tinha sobre ele a bênção da primogenitura. Ele a rejeita, mas não é só porque ele a rejeita, mas porque no ventre dela havia duas ações. O mais novo seria o mais forte, e o mais velho serviria ao mais novo. Rebeca sabe disso. E talvez por isso que ela tenta fazer esse arranjo junto ao seu filho mais novo. Agora, na noite da angústia, prestes a encontrar-se com Esaú, e sabe-se o que poderia acontecer, que vem com o exército, Jacó, que tinha enviado presentes e mais presentes para o seu irmão, com os mensageiros que iam à frente das suas caravanas, para tentar apaziguar a sua ira, agora então ele vai atravessar o vale do Jabó. E então, o texto diz que ele faz passar as suas mulheres, os seus filhos, as suas coisas, os seus bens e fica só. Um estranho homem aparece, um texto muitíssimo difícil. Um estranho homem aparece, então luta com Jacó, e nessa luta fere a Jacó, e nesse ferir de Jacó, então, muda o nome de Jacó para o nome de Israel, e nós sabemos que é como assim é como o povo de Israel é conhecido. É muito interessante porque quando então Jacó olha face a face a Deus e diz: consegui estar face a face a Deus e sair vivo, porque nós sabemos que quem estava face a face com Deus era consumido. Jacó então ele fica face a face com Deus, conhece a Deus, o seu nome é alterado, e é como se naquele momento, quem é, qual é o teu nome? E aí ele já não diz como ele disse ao pai. Qual é o teu nome? Ele já não diz Esaú. Ele já não leva a máscara de Esaú. Ele já não quer se fazer, ele já não é um impostor que quer fazer-se de Esaú, que quer carregar a bênção do irmão, que quer carregar a primogenitura do irmão. Ele diz: meu nome é Jacó. Agora não é mais Jacó. Agora é Israel. E a partir disso, o Deus que era o Deus da sua tradição, o Deus que era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, passa agora a ser também o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Agora já não é mais um Deus, como ouvi há pouco, o Deus do DNA, não é mais o Deus da cultura, não é mais o Deus familiar, não é mais o nome daquele que se ora a dizer: se fizeres, se tu que és o Deus dos meus pais, fizeres, será também o meu Deus. Agora não. Agora, quando Jacó tem de frente e despe-se do impostor que há nele, desse que quer fazer-se parecer com tantas outras coisas, que vive em fuga, quando ele faz isso, porque diante de Deus não é possível nós não sermos quem nós somos. Ainda que nós tentamos, até com Ele, não nos mostrarmos, não nos desnudar a nossa alma, até com Ele nós tentamos para ser aceitos, não é possível. Não é possível não mostrar quem é o próprio Deus. Jacó, então, que agora ele olha esse Deus face a face e tira essa espécie de máscara, que é nesse momento, então, quando ele enfrenta realmente quem ele é e vê Deus face a face. Agora já não é mais o Deus que ele ouviu falar
como Jó. Agora já não é mais o Deus que ele achava que agia de uma maneira, mas age de uma forma totalmente distinta, como Paulo, quando vê e ouve a Jesus e as escamas dos seus olhos caem, depois ele percebe que é totalmente diferente daquilo. Ali é um novo homem, um homem gerado, um novo nascimento, com o cair dessa máscara. Agora então é Israel. Quem é você, Jacó? Agora sim, eu deixo de ser o Deus dos seus pais, o Deus da sua cultura, o Deus dos seus costumes familiares, e passo a ser o seu Deus. Jó, no capítulo 42, versículo 5, tão conhecido texto nosso. Antes, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora, eu te vejo com os meus próprios olhos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Capítulo 33, versículo 18. Tendo voltado a Padã Arã, tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salva cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou o altar, e lhe chamou Eloé Israel. O Deus que passa a ser o seu Deus. Quanto mais nós nos assumimos quem realmente nós somos, quanto mais verdadeiros nós somos diante de Deus, mais verdadeira é a relação de Deus conosco. Quanto mais nós negamos quem realmente nós somos, maior é a dificuldade de nos relacionarmos com Deus, de vê-lo face a face, de sermos realmente transformados, de sermos gerados por Ele. A pergunta é: quem somos nós? Quais partes que existem dentro de nós que ainda nós guardamos como impostores? O que é que nós escondemos dos outros? E eu tenho certeza que há muita coisa. Sempre há. Sempre há. O que é que nós guardamos de mostrar para os outros? Quais são as fraquezas? Os vícios? A maldade? O que de mal nós produzimos? A palavra, a intenção? O que há em nós que faz-nos aparentar uma coisa na nossa máscara, mas por detrás desta máscara há algo mau? Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Porque diante de Deus é preciso tirar essa máscara. É possível que nós saiamos dessa luta com uma coxa um pouco doendo, como Jacó sai do Vale do Jaboque. Mas o impostor que há em nós, para que nós possamos conhecer e viver essa relação com Deus, é preciso despir-nos desta pessoa falsa que muitas vezes está à frente de nós, a cobrir alguém cheio de doenças, cheio de maldades, tudo o que for. É preciso ter coragem para esse enfrentamento, para que haja cura, para que haja transformação das nossas vidas. Eu não estou aqui a falar de pessoas que precisam se converter. Estou aqui a dizer de pessoas que são convertidas. Em todos nós há um impostor. É preciso ter coragem para querer enxergá-lo, querer, depois disso, conseguir ver Deus face a face.
Quando fizermos isso, não será mais o Deus da nossa cultura, o Deus da nossa prática, o Deus que é convencionado ser, o Deus que faz-nos vir aqui domingo a domingo, mas é o Deus que vives. Não é o Deus da igreja evangélica lisboeta. O Deus. O impostor que há em mim precisa ser descaracterizado. Eu preciso de coragem. Que Deus te dê essa coragem. Que Ele te abençoe.